Em tempos de morte, nós precisamos firmar nossa vida no Autor da vida. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Hoje eu quero refletir com você sobre um salmo extraordinário, que é o salmo de número 18. Esse salmo é um salmo de Davi. E talvez Davi, quando escreveu esses salmos, ele não tivesse noção de que a morte que estava à espreita, no caso ali de Davi, e nele, no caso de guerra, ele não tivesse noção de que chegaria um tempo em que a morte não chegaria apenas pela violência, mas também pela questão da pandemia, pela questão de uma doença que tem afetado o mundo inteiro como está afetando a nossa. É por isso que esse salmo ele é extremamente importante, porque ele vai mostrar para nós como vencer a morte primeiramente que está dentro de nós. Muitas vezes, com os dados de morte que nós temos à nossa volta, você vê o noticiário e você vê a quantidade de mortes que estão acontecendo. O que vai acontecendo é que vai tendo uma morte dentro da gente. Um medo, uma ansiedade, um temor do que vai acontecer. E esse salmo ele vai mostrar algumas questões bastante importantes para nós. Porque esse salmo é um salmo de alguém que confia inteiramente no Senhor. Esse salmo 18 ele vai ser repetido no segundo livro do Samuel, no capítulo 22. É isso mesmo. O que está lá no segundo Samuel 22 é o que expressa aqui o salmo 18. E ele vai começar dizendo assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. É interessante essa declaração de Davi, porque Davi estava vivendo uma época de morte. Seus inimigos estavam querendo matá-lo, ele estava vendo os seus amigos sendo mortos, ele estava vivendo uma época extremamente terrível. Mas a primeira questão que a gente precisa sempre compreender é aquilo que está fora de nós e aquilo que está dentro de nós. Uma coisa é a morte que está para fora de nós. O que nós estamos vendo nos noticiários, o que nós estamos vendo nas notícias que estão acontecendo, é a morte à nossa espreita. Mas, muitas vezes, nós, com medo dessa morte externa, nós começamos a morrer internamente. Nós começamos a ficar com temor, com medo, para além daquilo que realmente é necessário. Nós começamos a ficar cada vez mais ansiosos, cada vez mais introspectivos, e nós vamos mergulhando internamente, né, nessa busca de medo, de ansiedade, de temor, de angústia, de sofrimento interno. É por isso que Davi, enquanto a morte estava à sua espreita, estava ao seu redor, ele fala internamente o que pode trazer cura e vida. Ele vai dizer: eu te amo, ó Senhor, rocha minha e força minha. E isso é terapêutico. À medida que você declara em quem você confia, à medida que você declara quem te sustenta, à medida que você ratifica que o Senhor é a sua força e é o seu rochedo, aquele que te dá estabilidade. Então, à medida que nós vamos percebendo os caminhos da fé do nosso coração, isso vai fazendo com que a gente tenha forças para superar e enfrentar a morte que está ao nosso redor.
É por isso que a primeira coisa que ele vai trabalhar é essa questão da morte que estava à espreita, mas a primeira coisa que ele vai trabalhar é essa questão da vida que estava dentro dele, que é o amor ao Senhor. E aí sim ele vai dizer o que estava cercando ele. Ele vai dizer no verso 4: laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. É o que nós vivemos no nosso tempo. Mas ele disse: na minha angústia eu invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Olha que declaração tremenda. Apesar dos laços de morte o cercarem, apesar dele perceber essa angústia, esse sofrimento, esse terror, quase que o sufocando, que ele vai dizer aqui que laços de morte o cercaram, torrentes de perdição impuseram terror a ele, cadeias infernais envolveram e tramas de morte o surpreenderam. Ele não entrou em desespero. Ele sabia do perigo, ele sabia da condição, da realidade que ele estava vivendo, mas ele sabia também da realidade de Deus que estava no seu coração, que ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha e meu rochedo. É por isso que ele vai orar ao Senhor e ele vai dizer que na sua angústia ele invocou o Senhor, gritou por socorro ao seu Deus e Deus o ouviu. Deus ouviu a sua oração, Deus veio ao seu socorro, e a continuidade do Salmo é esse livramento de um Deus que ouve a nossa oração, que vem ao nosso socorro e não deixa com que a morte externa nos mate internamente. A fé, ela nos vivifica, ela traz vida a nós. É por isso que nesse tempo de tanta dor, sofrimento, famílias perdendo familiares, pessoas perdendo seus negócios que lutaram tanto para conseguirem erguer, um tempo extremamente difícil, um tempo de terror, como diz aqui no Salmo. Que você possa trazer vida no seu coração, a partir de quem Deus é. A nossa única esperança é poder enfrentar a morte por meio da vida, de dentro para fora. Uma vida que começa no nosso coração, na nossa vida, internamente, com o Senhor de toda eternidade. Que o Senhor acenda no seu coração a fé, a vida, o amor, para que você possa enfrentar toda a dificuldade externa com relação à pandemia, com relação à instabilidade econômica, à morte cercando. Que Deus continue cuidando de você e possamos, ao findar de tudo isso, passando todas as questões, possamos dizer como Davi, que a morte nos cercaram, laços de morte impuseram terror, mas o Senhor ouviu a nossa oração. Que Deus assim continue abençoando, guardando, dando saúde a você, restaurando sua espiritualidade, e que Deus continue manifestando graça e virtude sobre a sua vida e sua família. Em nome de Jesus. Amém.